e todo o tempo tu és santo, tão bom, e todo o fôlego que tenho eu contarei as bondades de Deus. Um doce mar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Aquilo que nós não pensamos que vai acontecer, Deus vem com a bondade dEle, com a misericórdia dEle em nossas vidas. Né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele não está nos dando, né? E com que Ele venha me capacitar, e com que eu venha desaparecer e Ele crescer em minha vida, com que eu diminui e Ele apareça em minha vida, né? Eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, né? Que é a palavra do cego de Jericó, né? Porque quando eu recebi o convite, eu entreguei nas mãos do Senhor, para com que Ele viesse me dar a palavra, né? E Ele me deu esta palavra aqui, lá em Marcos, né? Capítulo 10, versículo 46, que é do cego Jericó, né? Vamos lá, meus irmãos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e disse-lhe: tem bom ânimo, e levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, Jesus. Este versículo aqui da Bíblia, ele nos fala conosco, né? Muito, com todos nós. Porque aqui era um cego de Jericó, né? E ele estava à beira do caminho, né? Então, quando a pessoa está na beira do caminho, não tem compromisso com Deus, né? E quando nós estamos dentro do caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? É o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E quando aquele cego estava ali à beira do caminho, ele estava precisando de uma cura imediatamente, ali da visão dele, né? E ali Jesus tinha tanto caminho para passar, para ir para Jerusalém, mas Deus fez questão de passar por aquele caminho. Por quê? Porque Deus sabia que ali tinha algo para ele fazer, porque Bartimeu estava ali, assentado à beira do caminho, sem
Porque quando a gente está na beira do caminho, a gente tem uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de desilusão, uma vida de decepção. Mas quando nós decidimos vir para dentro do caminho, nós teremos uma vida de salvação, de libertação, de alegria na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele é Deus de cura, é Deus de libertação, é Deus de salvação. Só Ele pode todas as coisas, né? Então ali Bartimeu clamou ao Senhor para que Deus curasse ele, né? E aqui vem a nos dizer bem aqui no 2, e chegando no 47, que diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então é no momento que nós estamos ali, às vezes, precisando de uma cura, de uma salvação, de uma libertação, é porque nós viemos chamar pelo nosso Deus, porque só Ele que cura, só Ele que salva, só Ele que liberta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então ali Bartimeu estava ali assentado à beira do caminho, cego, precisando de uma cura espiritual e uma cura espiritual e materiais, né? Ali com Deus. Mas quando ele ouviu, ele era cego, ele não podia ver, né? Mas ele ouviu a multidão ali com aquela zoada ali, falando que era Jesus que estava passando ali. E Bartimeu ouviu e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? Então ali o Senhor, ele ouviu Bartimeu, ele ouviu e parou. Muitos, o Bartimeu achava que a multidão ali, a multidão ali mandava ele se calar, né? Para ele não perturbar o mestre, que era Jesus. Então muitos ali achavam que Jesus não ia escutar aquele cego, mas mesmo assim o Bartimeu, ele gritou, clamou por Jesus, né? E ali Jesus ouviu Bartimeu, parou, mandou os discípulos voltarem, né? Para ir chamarem Bartimeu, né? E aí Jesus, tem razão, deixa ele aí. Aleluia, Jesus. E aí muitos o repreendiam para que se calassem, né? Então ali muitos da multidão mandava Bartimeu se calar, né? Para não ali atrapalhar o Senhor, né? Para o Senhor, mas eles não entendiam que Deus passava por aquele caminho, porque ele sabia que tinha algo que ele queria fazer ali naquele caminho, né? Muitos achavam que Bartimeu, que Deus não ia olhar para Bartimeu. Mas por que Deus olhou para Bartimeu? Porque Bartimeu, ao lado do caminho, ele não estava dentro do caminho. Porque quando a gente está dentro do caminho, a gente quer compromisso com Deus. Mas quando a gente está no caminho, a gente ainda está nas nossas paixões carnais. A gente ainda pensando nas coisas do mundo. Nós ainda estamos ali ainda presos das coisas do mundo. Mas Deus ali
queria que Bartimeu abrisse os olhos dele espiritual, para com que ele visse as coisas espiritual do nosso Deus, porque ali Bartimeu estava só na vida carnal, né? Então ele estava cego espiritual e a vida verbal, né? Mas quando Jesus viu e Bartimeu clamando o nome do Senhor, Jesus foi, né? E Bartimeu ali olhou, lançou sobre si a sua capa. Aí Mari conta o que significa capa. A capa que Bartimeu lançou fora dele foi os pecados que ele tinha, né? Porque na presença do Senhor não fica pecado, porque Deus, ele não é trevas, Deus, ele é luz, né? Então ali o Senhor curou Bartimeu, né, da cegueira dele, e Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho, né? Foi o que Bartimeu tinha de oferecer para Jesus, foi o sacrifício dele. Por quê? Porque ele era cego. Então ele não podia acompanhar Jesus, não podia acompanhar a multidão ali no caminho, dentro do caminho. Então ali Bartimeu pensou que se ele gritasse por misericórdia, o Senhor ia escutar ele e ia responder ele, ia dar o milagre dele, né? É como nós, quando nós estiver, né, precisando de um milagre, é com que nós viemos chamar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é a salvação, Ele é a libertação, Ele que nos salva, Ele que nos cura, Ele que tira o homem do pecado e coloca na luz. Ele tira a vestimenta que ele dá vestimentas novas, né, para nós. Então, esse cego Bartimeu, ai Jesus, deixa eu ler bem que assim no 47, não podemos deixar as oportunidades que surgem em nossas vidas, né? É como Bartimeu ali. Bartimeu, ele teve a oportunidade dele, né? Ele teve a oportunidade dele. Então Bartimeu, ele gritou Jesus. Ele teve a oportunidade de gritar por Jesus, né? E Jesus ouviu Bartimeu, ouviu a voz de Bartimeu e mandou os discípulos voltarem para ir buscar Bartimeu. Trouxeram Bartimeu aonde Jesus, e Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que te faça? Né? Jesus perguntou para Bartimeu. Então Bartimeu respondeu, o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista, né? Então o Bartimeu falou para o Senhor Jesus: porque o Senhor me dá a vista, porque ele visse, né? Porque se Bartimeu não gritasse por misericórdia, ele não ia mais ter a oportunidade, porque na Bíblia não diz que Jesus, por onde que ele passava, não diz que ele voltaria de novo, voltava, não. Jesus passava. Então eu creio assim, que aqueles que tivessem a oportunidade naquele momento, então que gritasse por misericórdia, né? Então o Senhor ouviu Bartimeu e mandou os discípulos ir buscar Bartimeu e trouxeram Bartimeu. E aqui no 48, né, que diz, não, já li no 49. E Jesus parando, já disse também, né?
bem que no 48 eu escrevi aqui: sempre vamos ter a oposição em relação à nossa fé, mas devemos sempre perseverar, né? Então, Bartimeu ali, mesmo ele gritando ali por misericórdia, a multidão, os discípulos ali querendo ali empatar o clamor dele, gritando pela salvação dele, pela cura dele, né? Então não é diferente. Nós temos que saber que sempre que nós tiver uma oportunidade, sempre vai ter a oposição para querer nos calar, né? Mas nós temos que saber que nós temos que perseverar. O que é perseverar? É continuar no propósito, gritando ali pela misericórdia do nosso Deus, Jesus Cristo, porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos livrar, só Ele pode tirar o homem do pecado e colocar em luz, só Ele que pode dar as vestimentas novas. E aqui no 51, já li também, aqui no 49, que diz: quando tivermos nossa fé como clamando, chamando a atenção de Deus, né? Então é quando nós tiver, assim como Bartimeu, porque muitas das vezes a gente tá que nem Bartimeu, cego espiritual, e ali Deus quer chamar nossa atenção, mas mesmo assim nós ficaremos cegos espiritualmente, né? E aí Deus, Ele quer escutar o que? A nossa voz de estar clamando por Ele, chamando o nome dEle, né? Porque ali o Senhor escuta a nossa voz e Ele faz as maravilhas, né, em nossa vida. Mas para com que a gente colocar a nossa fé em ação, é porque a gente venha ter uma comunhão com o nosso Deus Jesus, não só no momento que nós estamos passando por dificuldade, querendo receber aquela bênção que nós tanto pedimos para Deus. Não, Deus, Ele quer ouvir a nossa voz em cada momento. Ele quer ouvir o nosso clamor, chamando por Ele, né? E aqui no 50, que diz que eu já li, né, da capa, que diz assim: não fiquemos presos ao passado. Vá até Jesus, né? Aqui é no 50, né? É que porque nós não viemos ficar presos naquilo do passado, né? Aí o que é passado, mano? Aquelas coisas que nós do passado, porque se a gente vier se coisa para o nosso passado, é só desilusão, é só tristeza, né? Eu quero continuar sempre no meu presente. Passado é passado, passado já passou, né? Sei que Deus quer com que nós viemos cada dia mais andar para frente, não ir para o passado mais, né? E aqui no 51, Jesus sobre todo o que Jesus sabe de tudo o que você quer, o mais Ele esperar te ouvir, né? É que nós viemos cada dia mais clamar o nome do Senhor Jesus, que Ele quer nos ouvir, né? Como eu já falei, não é só no momento da precisão, né? Mas com que Deus, Ele quer nos ouvir todos os dias mais, né? Estamos ali, Senhor,
Oh meu Deus, Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus de libertação, o Deus de salvação, Deus de maravilhas, Deus que faz aquilo além do impossível acontecer em nossa vida. Aquilo que nós pensamos que nunca vai acontecer, aí é que Jesus nos surpreende, né, com as maravilhas e as bênçãos dele do céu, né? E com que Jesus, e bem que diz, Deus tem poder para salvar, libertar, curar, transformar. Só Ele tem todo o poder. Não há outro além do que nosso Deus. Não há outro além do nosso Deus. Só Ele tem poder para nos curar, para nos salvar e para nos libertar, porque Jesus é o impossível. Aquilo que a gente não pode, que a gente pensa que não vai acontecer, acontece, né, em nossa vida. Então, eu escrevi aqui: ainda que o inimigo se levantar contra as nossas vidas, ele não tem poder para nos levantar, mas temos um Deus que pode levantar levantar nós, né? O inimigo, ele não tem poder para nos levantar, para nos dar poder, né? Porque ali, quando ele vê aquela pessoa que está lá dentro do poço, ele não está nem aí, ó. Ele vem a tentar perseguir aquela pessoa que está ali, ó, na presença do Senhor, buscando, né, perseverando, né? Porque aquele que está lá dentro do poço, para ele não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Eu quero lhe dizer, meu amigo, que você tem jeito sim. A sua alma, a sua vida, você é importante para Deus. Além que a multidão te despreza, mas tu tem que pensar que tu tem um Deus todo-poderoso, esse Deus que tudo pode em tua vida. Assim que Ele salvou, curou aquele cego, Ele quer te curar, quer te salvar nesta noite. O Senhor todo-poderoso, Ele quer te curar, Ele quer te dar vestes novas, vestes que quando você for olhar para trás, para você vai te olhar uma nova pessoa. Jesus está voltando, está batendo nas portas. Abre quem quer, né? É como diz, nós temos o arbítrio, né, para nós decidir o que nós queremos. Mas nessa noite eu quero te dizer, eu quero lançar uma palavra de Deus, porque você venha decidir andar nos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é bom e agradável. Nos caminhos do Senhor, não vou te dizer que tu vai só flores e rosas, mas tem os espinhos. E o Senhor desceu aqui na terra quando subiu e falou: no mundo teremos aflição. Ele venceu o mundo. Assim como ele venceu o mundo, ele quer que cada um de nós vencemos o mundo, as coisas do mundo, né? Então é porque Deus, assim como Ele me tirou lá do lamaçal do pecado, Ele quer tirar você, Ele quer te botar aí na luz. Então hoje faça uma aliança, hoje te decide com o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele está de portas, de coração, de braços abertos para receber vocês. E Jesus, Ele está aí nas portas, né? Batendo. Quem quiser, abre. E Ele entra, porque Ele não é invasor.
finalizou. Ele não entra de carudo. Ele é excelente. Ele é educado. Se você abrir a sua porta do coração, ele entra. Porque você não vem se apaixonar pelas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo é só ilusão, decepção. Você vai te decepcionar com as coisas do mundo. Mas com as coisas do nosso Deus, você não vai não, meu querido. Eu te digo e aprovo. Você não vai te decepcionar. Porque o nosso Deus tem muitas coisas para nos oferecer. Deus, Ele está te oferecendo muitas coisas. E é coisas boas que o nosso Deus está oferecendo para cada um de vocês. E aqui, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me trouxe. E até aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que o nosso Deus está nos dando, que o nosso Deus está me dando, né? E com que Ele venha cada dia mais me capacitar, me dando sabedoria, me dando entendimento da palavra dEle, colocando palavra nos meus lábios, né? E que Deus venha me fortalecer, cada dia mais, venha nos fortalecer na palavra dEle. E eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.